E aí, galerinha, beleza? Estou aqui mais uma vez para falar para vocês sobre relevo. Só que agora, mais especificamente, sobre o relevo do Brasil. Quando a gente fala do relevo brasileiro, nós estamos falando de um relevo que se caracteriza por ser baixo, antigo e desgastado. E por que isso, Aldo? Por que o relevo do brasileiro tem essas características? O relevo brasileiro tem essas características porque nós vivemos numa região localizada no centro de uma placa tectônica, no meio de uma placa tectônica. E por nós estarmos localizados no meio de uma placa tectônica, a gente não sofre a ação dos agentes endógenos, a gente não sofre a ação dos agentes internos. Nós não temos vulcanismo, nós não temos abalos sísmicos, nós não temos tectonismo ou diastrofismo, ou seja, orogênese e epirogênese. Consequentemente, toda a influência que o nosso relevo sofre é a influência dos agentes externos. Intemperismo químico, intemperismo físico, intemperismo biológico. Consequentemente, isso faz com que o nosso relevo seja bastante erodido, bastante erodido, bastante erodido. Para você ter ideia, o nosso ponto mais alto, ele tem 2.993 metros aproximadamente, é o Pico da Neblina. O nosso ponto mais alto, se comparado ao ponto mais alto da Antártida, que apresenta 4.900 metros aproximadamente, e entre os continentes é aquele que tem a parte mais alta, mais baixa, se é que você me entende, tá? Nós temos quase metade, tá, do tamanho desse ponto mais alto da Antártida. Então, realmente, o nosso relevo é baixo. Outra característica também que prova que as nossas médias altimétricas sejam baixas é o fato que nós vamos encontrar aqui na América do Sul cidades que estão acima de 3.000, 4.000 metros de altitude. Quando o nosso ponto mais alto, o Pico da Neblina, ele sequer tem 3.000 metros de altitude. Então, realmente, isso mostra um relevo baixo. É um relevo que também se caracteriza por apresentar planaltos como sua principal forma de relevo, principalmente planaltos sedimentares, aquilo que nós chamamos de chapadas. Não é só isso. Nós, por estarmos localizados no centro de uma placa tectônica, não temos montanhas, não temos cordilheiras. As cordilheiras mais próximas que nós temos, a Cordilheira dos Andes. Assim como também não temos uma área tão alta, também não temos áreas abaixo do nível do mar. O Brasil não tem depressões absolutas, o Brasil só tem depressões relativas. Outra característica que nós temos em relação ao relevo brasileiro é que, apesar dos pontos mais altos se localizarem lá no norte, lá no chamado Planalto das Guianas, como muitos ainda chamam, ou seja, 31 de março, o segundo ponto mais alto, e o Pico da Neblina, o primeiro ponto mais alto, não é lá que nós vamos ter a maior concentração de terras altas. A maior concentração de terras altas fica entre a Bahia, praticamente o sul do Brasil. E essa região nós chamamos de Planalto do Leste e Sudeste. É aí que a gente encontra a maior concentração de terras altas. Pois bem, estas são as principais características do relevo brasileiro. Relevo esse que sempre foi palco de muitos estudos. Sempre houve um interesse geomorfológico muito grande pelo Brasil. E dentro desses interesses nós temos grandes classificações. 3 grandes classificações. Vou falar das 3, porque geralmente os livros didáticos vêm falando das 3. Elas são de épocas diferentes. A de Haroldo de Azevedo é da década de 40, a de Aziz Abissab é da década de 60, e a de Jurandir Rossi, que é considerada atual, é da década de 90. E a de Jurandir Rossi, que é considerada mais atual, é da década de 90. Vamos ver essas 3 classificações e conhecer um pouco desses grandes geógrafos brasileiros que foram responsáveis por essa classificação. Começando com Haroldo de Azevedo. Minha primeira formação não se deu na realidade através dos estudos acadêmicos de geografia. Durante os últimos anos da década de 20, dediquei-me ao direito, formando-me bacharel no Rio de Janeiro. Mas a geografia estava presente neste período, desde a época em que cursava o 2º ano de direito. Quando passava as férias em Lorena, tinha eu 18 anos, minha tia fundou uma escola normal e convidou-me para dar aulas de geografia. A partir daí, num salão onde havia 110 alunas, começou a minha carreira no magistério. Só em fins da década de 30, já residindo em São Paulo, casado e com 2 filhos,
foi que ingressei na recém-criada Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, onde, depois de formado, passei a fazer parte do corpo docente como primeiro professor da cadeira de Geografia do Brasil. E nessa época eu já havia publicado o meu primeiro livro didático. Das minhas experiências na carreira universitária, além das inúmeras viagens e pesquisas de campo, minha lembrança mais viva é aquela que diz respeito às tentativas e resultados da implantação do estudo dirigido em 1959. A geografia, muitos não entendem dessa forma, mas exige um trabalho de campo, um estudo assim aprofundado mesmo do meio. Perfeito. E nesses estudos o senhor teve a oportunidade de conhecer todo o Brasil. Quase todo. Com exceção da Amazônia, que o senhor não conhece. Tem que penitenciar que realmente eu cheguei até Cuiabá, vamos dizer assim, do lado do Centro-Oeste, e ao Maranhão, do lado do Nordeste, mas não pus o pé na Amazônia. A classificação de Haroldo de Azevedo, desse grande mestre, que vocês viram um pouco da história dele, é de 1949, quando ele classificou o relevo do Brasil. Essa classificação, apesar de ser uma classificação antiga, que ela não vem acompanhada de novas definições do relevo brasileiro, mas ela ainda continua sendo muito importante. É raro, mas a gente ainda vê algumas questões de provas tradicionais. O relevo brasileiro de Haroldo de Azevedo tem o cuidado em identificar áreas bem individualizadas, tanto em relação às características topográficas quanto às geológicas. A grande característica dele é a simplicidade e a originalidade. Haroldo de Azevedo dividiu o Brasil em 7 ou 8 unidades de relevo. A gente tem livros que vêm com 7 e outros vêm com 8. Eu vou logo abarcar as 8 unidades de relevo, sendo 3 planícies ou 4. Então a gente tem a chamada planície amazônica, costeira e a do Pantanal, mas quem considera 8 também considera a planície dos Pampas. E 4 planaltos, Planalto das Guianas, Planalto Central, Planalto Atlântico e Planalto Meridional, como vocês viram aí no mapa. Outra classificação muito importante é uma classificação de 1962, do grande Aziz Absaber. Vamos conhecer um pouco da história dele. Eu me lembro que havia um professor europeu que, em chegando a São Paulo, quis saber alguma coisa do Brasil, e o colega dele, também europeu, dizia: não há problema, você sai aqui de São Paulo e vai até o Paraguai, tudo é igual. Se eu tivesse que dizer alguma das coisas que eu penso sobre o meu país, eu começaria por dizer que ele ainda tem raízes pré-históricas lá no noroeste da Amazônia, nos Yanomamis, e tem regiões autodesenvolvidas que copiam os esquemas das infraestruturas modernizantes da ocidentalidade. E também eu diria que, em termos de futuro, ele tem os recursos hídricos mais importantes do mundo. Existem muitas maneiras de abordar esse país imenso de escala continental chamado Brasil. Eu, pessoalmente, trabalhei com os domínios de natureza no Brasil. Quais são os domínios de natureza diferenciados entre si, existentes nesse conjunto territorial imenso? Aziz Absaber, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores geógrafos do mundo, extremamente reconhecido mundialmente. Suas obras são traduzidas para mais de 20 línguas diferentes. Ele é doutor honoris causa em mais de 100 universidades do mundo. Ou seja, igual a Aziz, só um geógrafo baiano chamado Milton Santos. A classificação de Aziz Absaber é uma classificação inovadora para a época.
a gente não pode esquecer que ele, apesar de ser seguidor do mestre Haroldo de Azevedo, Aziz Absaber, ele teve a preocupação de usar novas definições para as principais formas de relevo que existiam. Enquanto Haroldo dizia que planalto eram terras acima de 200 metros, Aziz dizia terras acima de 200 metros, mas que se caracteriza principalmente por sofrer o processo de erosão. Enquanto Haroldo dizia que planícies eram áreas abaixo de 200 metros, Aziz dizia, mas que principalmente sofrem processo de sedimentação. Dessa maneira, Aziz encontrou 10 unidades de relevo no Brasil. Seriam 7 planaltos, 3 planícies. O Planalto das Guianas, lá no extremo norte, onde nós temos os 2 pontos mais altos. E no centro-sul do Brasil, a gente encontra o chamado Planalto Brasileiro, um conjunto de planaltos. O Planalto Central, no maior, o Planalto das Chapadas, o Planalto de Brasília, o Planalto Maranhão-Piauí, o Planalto Nordestino, onde tem o Planalto da Borborema e boa parte desses planaltos que a gente encontra no litoral nordestino, que separa a zona da mata do sertão, ou seja, a região agreste. Nós temos o Planalto Leste-Sudeste, aquele que se caracteriza pela maior concentração de terras altas, falamos dele já nessa aula. O Planalto Meridional, lá no extremo sul do Brasil, e o Planalto Sul Rio-Grandense, na fronteira com o Uruguai. Esses seriam os 7 planaltos de Aziz Absaber. Ele também divide o Brasil em 3 planícies: as planícies e terras baixas amazônicas, as planícies e terras baixas costeiras e a planície do Pantanal. E assim, nós tínhamos a divisão em 10 unidades de relevo de Aziz Absaber. Na década de 70, foi iniciado no Brasil um grande projeto de estudo da Amazônia, chamado Projeto Radan. Vamos conhecer um pouco desse projeto? Em Belém, técnicos do Projeto Radan, do Ministério das Minas e Energia, planejam as tarefas a executar na vastidão amazônica. Trabalham sobre mapas resultantes de fotografias tiradas por máquinas montadas num caravelle. A utilização de radar e de infravermelho, conseguindo atravessar a densa camada de nuvens que encobre quase sempre o céu da Amazônia, possibilita a descoberta de um mundo ignorado. Da subbase de Maués, parte uma das 3 equipes de campo. Ela vai investigar em loco e complementar o trabalho das fotos, pesquisando uma região cheia de lendas e mistérios. Tendo iniciado sua atividade em 1970, no estágio atual, o projeto estuda uma área que abrange 4.600.000 quilômetros quadrados. Membros da equipe preparam na Mata Virgem uma clareira que possibilite a descida do helicóptero, trazendo todo o equipamento de pesquisa. Então é feita, durante vários dias, a coleta do mais variado tipo de material, que será em seguida levado a Belém para exame de laboratório. O exame vai permitir que se tenha uma ideia da potencialidade do solo, dos minérios existentes, indicações numa perspectiva mais ampla, até sobre a fauna e a flora. A tarefa do Projeto Radan é criar condições para a ocupação racional de uma região imensa, com o aproveitamento de áreas e a fixação do homem ao solo. Pois é, o sucesso do Projeto Radan foi tão grande, dessa radiografia da Amazônia, que o governo decidiu abranger todo o território nacional. E aí, em parceria com o IBGE, eles adotam o chamado Projeto Radan Brasil. Conhecer um pouco também do Projeto Radan Brasil? Na época, quando foi feito todo o Radan na área da Amazônia, o governo se interessou muito, porque inclusive nessas áreas da área da Amazônia, o Radan começou a descobrir várias ocorrências minerais, inclusive a maior ocorrência de nióbios, né? E o governo se interessou muito, né? Viu que estava tendo resultados nesses conhecimentos de novas ocorrências minerais. Então ele se estendeu para todo o Brasil. Aí foi que passamos para o Radan Brasil. Bem, o responsável final pelo trabalho de geomorfologia, ou seja, do relevo brasileiro, é um cara chamado Jurandir Rossi. E Jurandir Rossi, ele acaba, de uma certa forma, criando um livro, fazendo um livro, no qual ele vai expor essa nova classificação do relevo
que é uma classificação revolucionária. E essa classificação do relevo, do IBGE, do Projeto Radam Brasil, acaba ficando conhecido como a classificação de Jurandir Rossi. Professor Jurandir é formado em Geografia pela Universidade de São Paulo, é doutor e titular da USP desde 1983. Trabalhou como professor do ensino fundamental e médio, como geógrafo no projeto Radam Brasil e há 35 anos trabalha como professor e pesquisador de geografia na USP. O Brasil é dividido em 28 unidades de relevo, 11 planaltos, predominantes territorialmente, 6 planícies e a grande novidade, 11 depressões. É isso mesmo. Essas depressões só passaram a existir na classificação do Jurandir Rossi. E por quê? Por causa do projeto Radam Brasil. Por causa da tecnologia usada, principalmente a tecnologia da aerofotogrametria. Todo o Brasil foi fotografado através de fotografias aéreas e o estudo dessas fotografias acabou resultando no encontro das depressões. Coisas que os nossos anteriores não conseguiam enxergar porque eles não tinham essa técnica tão moderna. O critério utilizado por Jurandir Rossi e sua equipe de geógrafos leva em conta a estrutura geológica na gênese das formas de relevo, mas valoriza, sobretudo, a geometria ou modelado que essas formas apresentam. Por isso, nessa classificação, o primeiro nível é essencialmente geomorfológico, representado pelos planaltos, pelas depressões, pelas planícies. Já, por sua vez, o segundo nível considera o caráter estrutural dos planaltos. O terceiro nível define nominalmente cada uma das unidades geomorfológicas, tanto as de planalto, como as de planície, como as depressões. Vejam como o trabalho foi um trabalho realmente muito árduo. Em razão da maior complexidade e do detalhamento que essa classificação apresenta em relação às classificações anteriores dos nossos amigos Haroldo e do nosso amigo Aziz, sua importância ultrapassa a esfera escolar, permitindo o conhecimento mais detalhado do relevo brasileiro, tá? Fundamentado no planejamento do país. Isso se tornou muito importante na ocupação agrícola, na proteção ao meio ambiente, na exploração dos recursos naturais, na questão da colonização, na questão da urbanização. Então, o conhecimento mais detalhado do relevo possibilita melhor aproveitamento e, consequentemente, também proteção do mesmo. As unidades dos planaltos de Jurandir Rossi, em grande maioria, são restos de superfícies erodidas de grandes cadeias montanhosas. Jurandir Rossi dizia assim: o caráter residual decorre do fato de que tais planaltos estão circundados por extensas áreas de depressões relativas. As unidades de planalto são em número de 11 e abrangem a maior parte do território brasileiro. Os mais extensos planaltos são o Planalto da Amazônia Ocidental, o Planalto da Chapada do Paraná e os planaltos e bacias do Parnaíba e, claro, evidentemente, aquele que eu já cansei de falar para vocês hoje, Planalto do Leste-Sudeste. As unidades das depressões relativas, porque o Brasil só tem depressões relativas, a gente já falou isso, foram geradas por processos erosivos ocorridos no contato das extremidades das bacias sedimentares com maciços antigos. Ou então, também, entre escudos antigos. Tanto é que a gente costuma dizer assim, nós temos 3 grandes depressões no Brasil. Depressão periférica, tá? É uma área que fica entre uma área sedimentar e uma área cristalina. Depressão marginal é aquela que fica entre 2 áreas sedimentares. E depressão interplanáltica é aquela que fica entre 2 planaltos, ou, se você preferir, 2 áreas cristalinas. Então, nós vamos encontrar justamente essas chamadas unidades de relevo de depressão. Já, por sua vez, as unidades de planícies no Brasil correspondem às áreas de relevo essencialmente plana, formada pela deposição, ou, se você preferir, pela sedimentação recente, tá? De origem marinha, fluvial e lacustre. Nós temos ainda, dentro dessas planícies, as planícies ali ao redor do Pantanal Mato Grossense e também as planícies dos tabuleiros costeiros no litoral brasileiro. Bom, galera, terminou o assunto, né? O assunto de relevo, o relevo do Brasil. Eu espero ter passado isso da maneira mais clara possível, mostrando imagens, porque eu acredito que relevo sem imagens é só coisa da imaginação. Então, dessa maneira, eu tento justamente fazer com que a gente não só escute, ouça falar, fale sobre,
mas que a gente também possa visualizar o relevo do Brasil. Por hoje é só, tá? Para a semana tem mais. Um beijo, tudo tá passando, vai passar. Essa saudade que nos atinge, ela vai passar no instante. E com a graça do Senhor, a gente vai poder, bem breve, tá? Tá dando aquele abraço caloroso, tá? Enquanto isso, um abraço do Wakanda. Beijo para vocês. Amo vocês, meus queridos.